Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. Vamos começar a conversar agora sobre as medidas socioeducativas em espécie. Nós vimos, né, que se uma criança, ou melhor, se um adolescente comete um ato infracional, comete uma conduta ali típica e ilícita, ele pode ser submetido a uma medida socioeducativa. A medida socioeducativa não possui natureza de pena. Então, um adulto ele comete um crime e, ao final, ele, caso condenado, ele pode cumprir uma pena. O adolescente, por outro lado, ele comete um ato infracional, não é um crime, porque ele não é culpável, então nós não temos a culpabilidade presente. Ele comete um ato infracional e a ele pode ser imposta uma medida socioeducativa. Quais são as medidas socioeducativas existentes na nossa legislação? A primeira delas, galera, é a medida de advertência. A medida de advertência é a mais branda prevista na nossa legislação. Inclusive, ela pode ser aplicada sem que tenha, digamos assim, uma comprovação cabal da autoria e da materialidade delitiva. Para que se aplique a advertência, então basta que haja ali indicativos de materia, ou melhor dizendo, basta que haja prova da materialidade e indicativos da autoria, indícios de autoria. Não é necessário que haja uma prova contundente acerca da autoria delitiva. Então é possível que a medida socioeducativa de advertência seja aplicada ao adolescente, ainda que não haja comprovação absoluta, cabal, da autoria delitiva. O que é autoria delitiva mesmo? É as provas que demonstram que foi aquele adolescente o autor do ato infracional que a ele está sendo imputado. Então, para a gente gravar bem, não é necessária a prova da autoria para a aplicação da medida socioeducativa de advertência. É importante a gente compreender, é importante que fique bem claro a desnecessidade de a autoria estar plenamente comprovada para a aplicação da medida de advertência. Tá? Basta que haja indícios de autoria. Beleza, mas o que é, afinal, a advertência? A advertência é uma admoestação verbal por parte do juiz. O juiz faz uma advertência, uma espécie de reprimenda ao adolescente. O juiz diz, olha, isso aí não é legal, isso não é interessante, esse caminho não é um caminho bom, você tem que estar estudando, tem que ir para casa, tem que fazer as coisas certas, senão a próxima vez que você vier parar aqui, as coisas vão ser mais graves, a situação vai ficar mais complicada. Então é uma admoestação verbal. Olha o que nos diz aqui o artigo 115. Ó. A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Vamos adiante. A segunda medida socioeducativa que nós temos aqui é a obrigação de reparar o dano. Então, quando a conduta praticada pelo adolescente, ela causar danos patrimoniais, quando dessa conduta decorrer reflexos patrimoniais, é possível que seja imposta a medida socioeducativa de reparação do dano. Se a gente está, portanto, diante de uma infração, um ato infracional de dano, o cara quebrou, o adolescente quebrou um objeto, quebrou um bem de titularidade de outra pessoa. É possível que a medida socioeducativa imposta seja a reparação do dano causado. Agora, é importante a gente lembrar que tem alguns atos infracionais que, embora causem repercussão econômica, embora tenham reflexos patrimoniais, são condutas mais graves, como, por exemplo, o roubo. O que é o roubo? É subtrair para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça, uma coisa ali à mão. Então, não é porque o roubo causou um dano patrimonial que vai ser suficiente a aplicação da medida socioeducativa da reparação do dano. O roubo, por ser um crime, um ato infracional dotado de uma gravidade mais significativa, é possível que haja aplicação de outras medidas socioeducativas. É claro, pode ser imposta também a reparação do dano, mas podem ser impostas outras medidas socioeducativas, até mesmo no caso de roubo, a internação, que é a medida mais grave que a gente tem. Agora, o que é importante a gente deixar claro desde agora é que sempre, todo caso vai depender de exame do caso concreto, tá? Sempre
A imposição da medida socioeducativa vai levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, tendo em vista, né, os objetivos pedagógicos das medidas socioeducativas. Vamos dar uma olhadinha no artigo 116, que fala sobre o nosso ponto específico aqui. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Depois nós temos a prestação de serviço à comunidade, que é a execução de algumas tarefas gratuitas, tarefas essas que possuem o interesse geral, digamos assim, da comunidade, da sociedade, e o prazo máximo dela é 6 meses. Então é possível que seja imposta a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade ao adolescente pelo prazo máximo de 6 meses. E qual é a carga horária máxima? A carga horária máxima é de 8 horas semanais. Então, no máximo de 6 meses, o adolescente pode ter uma carga horária máxima de 8 horas por semana para prestar serviço à comunidade em resposta, digamos assim, a um ato infracional que ele tenha sido, pelo qual ele tenha sido considerado responsável. Essa medida pode ser cumprida em dias úteis, sábados e, inclusive, em domingos e feriados, mas é importante ressaltar que essa medida não pode atrapalhar a frequência às aulas ou a jornada de trabalho do adolescente, caso exista. Então não pode, como é um objetivo das medidas socioeducativas, é um objetivo de ensino, de pedagogia, um objetivo de fazer com que o adolescente esteja mais apto, digamos assim, ao convívio social, não pode, né, a gente aplicar a ele essa medida e atrapalhar outras áreas do seu desenvolvimento, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma atividade profissional ou a frequência, né, sua formação, digamos assim, educacional, escolar. Então, isso é bem importante de ter presente. Vamos dar uma olhadinha no artigo 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Vamos adiante. Agora nós temos a medida de liberdade assistida. A liberdade assistida, às vezes, ela é chamada de LA, se abrevia, faz essa abreviação de LA, quando está se falando da liberdade assistida. Então, às vezes, vocês forem ver uma audiência, ou algum documentário, ou verem alguém da área falando sobre LA, possivelmente estejam falando dessa medida socioeducativa de liberdade assistida, tá? A liberdade assistida, galera, é a última alternativa antes de se cogitar de uma medida de restrição de liberdade. Então, vê, a gente tem aqui, ó, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, as coisas vão ficando mais graves, e depois nós temos a medida de liberdade assistida, que é o último passo antes de se impor ao adolescente uma medida que restrinja a sua liberdade, uma medida que faça com que ele perca alguma espécie de, em alguma área ou de algum modo, a sua liberdade plena de locomoção. Então é a última chance, digamos assim, do adolescente antes de uma medida mais drástica que afete a sua liberdade. E a liberdade assistida, ela consiste no acompanhamento, na orientação e no apoio ao adolescente por meio de um educador. Essa medida vai ter prazo mínimo de 6 meses e se caracteriza pelo acompanhamento mais próximo do sócio-educando. Então vai ter uma pessoa ali, digamos assim, bem perto desse adolescente, acompanhando as suas atitudes, acompanhando as suas condutas, acompanhando a sua rotina, orientando algumas atividades para que, digamos assim, haja uma interferência maior no cotidiano do adolescente, evitando que ele continue, né, se envolvendo com atos infracionais, um caminho, digamos assim, que não é o caminho considerado correto. Então, vai
ocorrer a nomeação de um orientador que tem as seguintes atribuições: promover socialmente o adolescente e a sua família, num programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar, diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e da inserção no mercado de trabalho e apresentar relatório do caso. Então, uma pessoa vai ficar especificamente designada para realizar esse tipo de atividade, esse tipo de incumbência. A liberdade do adolescente então não vai ser, digamos assim, plena. Até vai ser plena, mas vai ter alguém supervisionando as atividades que ele vai realizar, enfim, orientando ali os caminhos e os passos que ele deve adotar. Vamos dar uma olhadinha aqui na legislação. O artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Cuidado, então, tá, galera? Se ali, ó, na prestação de serviço à comunidade, o prazo máximo era de 6 meses, na liberdade assistida o prazo mínimo é de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Artigo 119. Incumbe ao orientador, com apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula, diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho e apresentar um relatório do caso. Depois nós começamos a ingressar aqui nas medidas um pouco mais graves que acabam gerando uma intervenção mais rigorosa na liberdade do adolescente. Chegamos então na medida de semi-liberdade. A semi-liberdade é um acompanhamento ainda mais severo, ó, uma vez que o adolescente ele vai permanecer custodiado em entidades institucionais próprias. Como que vai ser a rotina do adolescente, então? Durante o dia, ele vai executar algumas atividades normais na comunidade, vai estudar, vai trabalhar, enfim, vai fazer algumas atividades adequadas, mas de noite ele deve se recolher à unidade de internação. Então, de dia ele realiza as atividades ordinárias e de noite ele deve permanecer restrito, né, constrito à unidade de internação. Por isso, semi-liberdade. Ele vai estar durante o período do dia em liberdade para realizar suas atividades, mas de noite ele deve se recolher em uma unidade adequada. Esse regulamento não é fixo, porque há possibilidade de serem avaliadas junto a equipe técnica, né, especializada da instituição, alguma alternativa diversa, como, por exemplo, o adolescente passar o dia internado, o dia, né, custodiado, né, na instituição, no estabelecimento, e, e de noite ele, sei lá, daqui a pouco ele trabalha, tem alguma espécie de atividade de fim de tarde, ou curso algum curso de noite. É possível, ou mesmo, né, ele pode passar junto à sua família. Então, isso tudo pode ser, digamos assim, alterado. A regra é que ele fique o dia estudando ou trabalhando e que de noite ele se recolha, mas é possível, vai ser realizada uma avaliação, né, com os profissionais técnicos da instituição para verificar qual é a melhor alternativa nesse caso concreto. Esse regulamento, inclusive a fixação de atividades externas, é obrigatório e independe de autorização judicial, devendo ser ajustado entre o adolescente e a direção da instituição, de acordo com o plano de atendimento individualizado fixado com o adolescente no início do cumprimento da medida socioeducativa. Então, as atividades externas que o adolescente vai realizar na medida socioeducativa de semi-liberdade independem de autorização judicial e são obrigatórias. Ele tem que ter algumas atividades ali que ele vai realizar, justamente para que ele possa ir se desenvolvendo, né? Então, a internação parcial ele faz parte
da medida socioeducativa, tanto quanto as atividades que ele vai realizar fora do estabelecimento. Inclusive, né, a execução das medidas socioeducativas de semi-liberdade observa o princípio da incompletude institucional, de modo que a execução das atividades correlatas depende de recursos da comunidade, tais como cursos de profissionalização, de escolarização, de atividades profissionais, etc. Não é somente a instituição de acolhimento, a instituição que vai executar a medida socioeducativa, que vai conseguir, né, fazer com que ela seja cumprida em sua integralidade. É necessário que haja ofertas de atividades do estabelecimento no qual a internação parcial vai ser realizada, né? A semi-liberdade vai ser cumprida. No que diz respeito ao prazo máximo, a medida socioeducativa de semi-liberdade deve ser aplicada por prazo a ser determinado pelo juiz da infância e da juventude. De qualquer forma, não pode ultrapassar o prazo de 3 anos. Então, a semi-liberdade não poderá ultrapassar o prazo de 3 anos e a cada 6 meses ela deve ser reavaliada pelo juiz da infância e da juventude. Então, foi julgada procedente a representação, foi aplicada a medida socioeducativa de semi-liberdade, é necessário que seja feito um plano individualizado de atendimento para esse adolescente, é necessário que sejam designadas atividades externas, e o prazo máximo dessa medida é de 3 anos, mas a cada 6 meses é necessário que se avalie como é que está indo, está servindo, não está servindo, tem que mudar alguma coisa, já foi suficiente, é possível revogar, substituir essa medida. Só para a gente não esquecer, então, semi-liberdade tem como prazo máximo 3 anos, mas é necessário que haja reavaliação a cada 6 meses. Vamos dar uma olhadinha no artigo 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas e independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber às disposições relativas à internação. Internação é a próxima medida que a gente vai ver e é a medida mais grave que nós temos. A internação, galera, ela se assemelha, óbvio que tem várias distinções, inclusive no fundamento, né, à prisão, mas para a gente tentar fazer uma analogia, a internação é o mais próximo que nós temos de uma prisão no direito infracional. Portanto, a medida socioeducativa de internação é a mais extrema e consiste na restrição total da liberdade do adolescente, ou seja, o adolescente permanecerá integralmente institucionalizado, o tempo todo institucionalizado. Ele vai passar o dia inteiro dentro da instituição, dentro do estabelecimento. É possível que sejam integradas a essa medida atividades externas, mas elas vão ser acompanhadas por educadores. Por outro lado, é possível que o juiz vede essa realização de atividades externas. Então, olha só, a internação, como regra, tem como a determinação do sujeito, do adolescente, permanecer integralmente nesse estabelecimento de cumprimento de medida socioeducativa. É possível que os técnicos examinem, que se chegue à conclusão de que alguma atividade externa seja interessante no cumprimento dessa medida de internação. Então, é possível a realização de atividade externa. Por outro lado, se o juiz, na sua decisão, vedou a realização de atividade externa, ela não vai poder ser feita. Então, é possível que o juiz mencione, conceda ou decreta o sujeito, julgo procedente a representação e condena o sujeito a cumprir a medida socioeducativa de internação sem a possibilidade de atividades externas. Ele vai, nesse caso, ficar restrito às atividades internas no estabelecimento no qual ele estará cumprindo a medida socioeducativa. A medida de internação pode ser com prazo determinado ou com prazo indeterminado, mas não pode, em qualquer das hipóteses, ultrapassar o prazo de 3 anos. A diferença, portanto, será especificada na sentença e preverá um prazo específico para cumprimento da medida ou não referirá o termo, hipótese em que o adolescente será
obrigatoriamente liberado ao término de 3 anos de internação. Então, a sentença vai dizer: decreta a medida de internação por tanto tempo ou decreta a medida de internação. Se não houver um prazo definido, o prazo máximo será 3 anos. Então, passaram-se 3 anos desde o momento em que houve a determinação da internação, tem que soltar o adolescente. De qualquer forma, mesmo que não passem 3 anos ou que não passe, sei lá, o tempo mínimo consignado na sentença, o jovem deve ser solto, deve ser liberado quando fizer 21 anos. Então, não é possível a manutenção da internação de um adolescente que cometeu um ato infracional para além dos 21 anos, tá? E, assim como na semi-liberdade, a internação deve ser reavaliada a cada 6 meses. É ainda necessária essa internação? Está tudo certo com essa internação? Essa vedação de atividades externas ainda se faz necessária? A cada 6 meses, essas perguntas, enfim, a situação do sujeito aqui deve ser avaliada. Sobre atividades externas, para a gente não esquecer, é possível, isso vai ficar a critério dos socioeducadores, da equipe técnica que está acompanhando o adolescente no cumprimento da medida socioeducativa, exceto se houver determinação judicial na sentença em sentido contrário. Decreta a medida de internação sem possibilidade de realização de atividade externa. Nesse caso, não será possível. Beleza, galera, mas olha só, essa medida de internação, que a gente viu que é a medida mais extrema, a medida mais grave, em que casos que ela pode ser decretada? Vamos dar uma olhadinha o que nos diz o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó, a medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Parágrafo 1º. O prazo de internação, na hipótese do inciso 3º desse artigo, não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. E parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Beleza, galera? As hipóteses então que autorizam a internação: ato infracional cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração no cometimento de infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de outra medida anteriormente imposta. O prazo, nesse último caso, não pode ultrapassar 3 meses de internação e, em nenhum caso, pode-se aplicar a internação se houver uma outra medida que seja mais adequada ao caso concreto. Olha só, é importante compreender que o legislador definiu quando será aplicada uma medida específica somente em relação à internação. Então, o legislador não disse, nos outros casos, qual medida socioeducativa é a mais adequada. Ele somente disse: ó, a internação só deve ser aplicada nesses casos, tá? Por que ele fez isso? Justamente porque é a medida mais séria e mais grave. Em relação às demais medidas, o juiz da infância e da juventude vai ter uma liberdade ampla para aplicar de acordo com as circunstâncias do caso, com base na avaliação feita pela equipe técnica, etc. Mas a medida de internação ela exige alguns requisitos, ela não pode ser aplicada de qualquer forma, ela precisa que se apresente alguma daquelas situações. Um ponto importante, aquela medida que a gente viu no inciso 3º, ó, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, ela tem um nome de internação-sanção. Então, a sanção ela é aplicada, como a gente viu ali, né, quando ocorre o reiterado descumprimento de medida socioeducativa em outras menos graves, digamos assim. Nesse caso, aí o juiz pode acabar, né, aplicando a medida de internação. Só, já te dei uma chance, eu te coloquei em semi-liberdade, já te coloquei numa situação menos grave, você não cumpriu ali as determinações que a gente tinha combinado, portanto, agora eu vou determinar a internação de sanção. Qual é o prazo máximo? 3 meses. Não pode ultrapassar 3 meses a internação quando ela estiver fundamentada no artigo 122, inciso 3º do R. Tá? A medida de internação-sanção é peculiar e será aplicada pelo juiz da execução em caso de reiterado descumprimento da medida socioeducativa que está sendo acompanhada.
Galera, um ponto importante que quis trazer para vocês aqui, ó, súmula 492 do STJ, diz o seguinte: o ato opa, tá faltando aqui, ó, STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Mais uma vez, ó, a semelhança da regra que nós temos para os adultos, para o direito penal fala que a gravidade abstrata do crime não serve para aplicar o regime inicial fechado. Então, o juiz até pode, ou a hediondez do crime, o juiz até pode aplicar o regime inicial fechado fora daquelas regrinhas lá do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Só que ele precisa fundamentar com base no caso concreto. E não basta que seja uma fundamentação tão somente com base na gravidade abstrata do delito. Aqui para a gente, no direito infracional da criança e do adolescente, tem uma súmula dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas é referente à medida de internação e o crime de tráfico. Então, o que a súmula diz? A súmula diz, ó, não é só porque o crime de tráfico, o ato infracional de tráfico, é um ato infracional considerado grave, considerado relevante, que é suficiente para a imposição de uma medida socioeducativa de internação. É necessário que seja examinado todo o contexto, todos os detalhes do caso concreto, na esteira daquilo que a gente vinha conversando. Vamos ler mais uma vez aqui a súmula, só para a gente gravar bem direitinho. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Vamos dar uma olhadinha no artigo 121 e alguns adiante para a gente ver o que a lei nos fala sobre o ponto que a gente está estudando. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, no máximo, tem que se reavaliar se há ainda necessidade ou não da internação. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. O prazo máximo da internação é de 3 anos. Parágrafo 4º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Então, passaram-se 3 anos, necessariamente deve ser revogada a internação. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade, ou se ele chegou aos 21, deve liberar ele compulsoriamente. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Parágrafo 120, já vimos, né, mas vamos reiterar. A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, a internação sanção. E o parágrafo 1º e 2º, o prazo de internação na hipótese do inciso 3º desse artigo não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Parágrafo 2º, em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Artigo 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compreensão física e gravidade da infração. Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Vamos adiante, galera. Artigo 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor, ser informado de sua situação processual sempre solicitada,
ser tratado com respeito e dignidade, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável, receber visitas ao menos semanalmente, corresponder com seus familiares e amigos, ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, receber escolarização e profissionalização, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer, ter acesso aos meios de comunicação social, receber assistência religiosa, segundo sua crença e desde que assim o deseje, manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade, receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Parágrafo do artigo 124. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Artigo 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. Galera, sobre a suspensão dos direitos de visitas, é uma suspensão temporária. Essa suspensão precisa de decisão judicial e ela vai ocorrer quando houver indícios sérios e suficientes de que as visitas são prejudiciais ao adolescente custodiado. Então é possível que haja a suspensão do direito de visitas, mas essa suspensão tem que levar em consideração esses critérios. Galera, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto da Remissão, um instituto bem interessante, tá? Um instituto bem importante. A remissão constitui uma forma de perdão ou de redução do rigor das penalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma forma que o Ministério Público reduz, digamos assim, a intensidade pedagógica, a intensidade da medida socioeducativa. É possível até mesmo que a remissão suspenda, extingua o processo. A gente pode comparar a remissão com uma transação penal, uma suspensão condicional do processo lá do direito penal. Então, o Ministério Público oferece para o sujeito benefício, o sujeito aceita esse benefício e o processo não vai adiante. Em muitas hipóteses é assim que acontece, tá? Esse instituto é concedido por iniciativa do Ministério Público e ele pode ser aplicado antes do procedimento ou ainda no curso do processo. Então, lá no começo, o Ministério Público, ao invés de oferecer uma representação, ao invés de dar início ao processo contra o adolescente, ele pode oferecer a remissão. Ó, vamos resolver isso aqui por uma remissão. Ou ainda ele pode oferecer isso lá no curso do processo. No início do processo, a remissão será concedida com exclusão do processo, a depender das circunstâncias e do fato do contexto social. Nesse caso, a remissão será homologada por sentença pelo juiz da vara da infância e da juventude. Já no curso do processo, a remissão será concedida como forma de suspensão ou exclusão do processo e depende de sentença. Vamos dar uma olhadinha nos artigos aqui. Artigo 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente, sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação. Então, somente as medidas mais brandas, né, a semiliberdade e a internação são as mais graves. Artigo 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público. Então, se o adolescente daqui a pouco muda de ideia em relação à remissão que ele aceitou, ele pode se manifestar sobre isso, tá?
Além das medidas, né, socioeducativas que são diretamente impostas aos adolescentes, nós temos algumas medidas aplicáveis aos pais ou aos responsáveis, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos dar uma olhadinha no artigo 129. Ó. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável, encaminhamento a serviço e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. E o parágrafo único diz que nas aplicações de medidas previstas no inciso 9 e 10º deste artigo, observar-se-á o disposto nos artigos 23 ou 24. Então, essas medidas aqui, galera, elas não se destinam ao adolescente. A internação, por exemplo, era a internação do adolescente. A liberdade assistida, por exemplo, era o adolescente que teria sua liberdade acompanhada. Agora, todas essas medidas aqui do artigo 129, elas são destinadas aos pais ou responsáveis pela criança, tá? Não são direcionadas à criança ou adolescente. Olha o artigo 130, há um caso específico, uma medida específica. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Então, existe aqui uma medida cautelar especial, que é o afastamento do agressor da moradia. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou adolescente dependentes do agressor. Depois, galera, o ECA fala um pouco sobre o Conselho Tutelar. Vamos ver quais são as principais questões referentes ao Conselho Tutelar. Tá? O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo e não é um órgão jurisdicional, tá? Não é um órgão que tem poder de dar uma decisão judicial. É uma entidade administrativa, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Olha o que diz o artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Bem o que a gente mencionou aqui, tá? Quais são os requisitos para que alguém se torne conselheiro tutelar? O que o cara precisa ter e fazer para se tornar conselheiro tutelar? Primeiro, ele precisa ter reconhecida idoneidade moral, precisa ter mais de 21 anos e ele precisa residir no município de onde ele vai ser conselheiro tutelar. Isso está no artigo 133 do ECA. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Tá, e quais são as atribuições do Conselho Tutelar? Elas estão expressas no artigo 136 do ECA. Vamos dar uma olhadinha. São atribuições do Conselho Tutelar: atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, 1 a 7, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6 para adolescente e autor de ato infracional, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição, representar o MP para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente fato ao Ministério Público, prestando informações sobre os motivos de tal entendimento
e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Temos impedimentos aqui para o cargo de conselheiro tutelar, ó. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma desse artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Depois o ECA dispensa aqui algumas orientações sobre o acesso à justiça. Ó. O acesso à justiça de crianças e adolescentes deve... Galera, o acesso à justiça de crianças e adolescentes deve ser garantido pelos diversos órgãos com atuação do Poder Judiciário, pela atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública ou pela assistência judiciária gratuita, prestada aos que dela necessitarem, por intermédio de defensor público ou advogado nomeado. O que nos diz o artigo 141? Mais ou menos isso que a gente viu, olha só. É garantido acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem através de defensor público ou advogado nomeado. E o parágrafo 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Então, essas ações, em regra, não têm custas, a não ser que nós estejamos diante de uma situação de litigância de má-fé. Sobre os atos processuais, galera, só para a gente gravar uma regrinha. Os menores de 16 anos são representados e quem está entre 16 e 18 anos é assistido, não representado. Olha o que nos diz o artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 anos e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Tá, mas por que aqui está 21 anos, galera? A maioridade civil hoje é em 18 anos. Antigamente era em 21, né? Só que como hoje é 18 anos, se o sujeito se o sujeito tiver 18 anos, ele não precisa ser assistido por ninguém. Ele mesmo vai estar falando em nome próprio. Não é necessário que haja essa forma de assistência ou representação como feita no ECA, tá? Então, é preciso que a gente interprete o 21 aqui como sendo 18, tá, galera? Considerando as modificações legais e constitucionais que foram sendo feitas ao longo da nossa evolução legislativa. Temos também disposições no ECA sobre a proteção à imagem. Olha o que nos diz aqui, ó, o artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribui a autoria de ato infracional. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e inclusive iniciais do nome e do sobrenome. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado interesse e justificada a finalidade. Então, são medidas que estão previstas no ECA aqui para fins de se garantir em alguma medida, né, de se proteger, melhor dizendo, em alguma medida, a imagem dos adolescentes que eventualmente estejam envolvidos em uma questão de ato infracional. Sobre a apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. Aqui a gente começa a falar, galera, sobre o procedimento de apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. Então, olha só, a gente verifica a existência ou a possível existência de um ato infracional cometido por um adolescente e a gente tem que passar por um procedimento, por um processo, por um rito para que, ao final, caso seja, né, o caso, se reconheça que se reconheça a prática ou não de um ato infracional. Galera, o primeiro ponto importante aqui é
sobre a apreensão do adolescente. Então, a apreensão, o adolescente ele não é preso, né, galera, que nenhum adulto. Eu posso ser preso. O adolescente não pode ser preso, ele é apreendido. A apreensão pode ocorrer por ordem judicial, tem uma determinação judicial determinando a apreensão. Nesse caso, quando da apreensão se encaminha a criança ou o adolescente à autoridade judicial. Ou a apreensão pode ocorrer em situação de flagrância, por um flagrante de ato infracional. Nesse caso, o encaminhamento deve ser feito diretamente à autoridade policial. Vamos dar uma olhadinha nesses dispositivos aqui, ó. Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente, em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Adiante, galera. Olha só, no caso de apreensão em flagrante por ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, vamos dar uma olhadinha no que determina aqui o artigo 173. Em caso de flagrante ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107, deverá lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas do adolescente, apreender o produto e os instrumentos da infração, requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciado. Então vejam que o legislador exige maior rigor nas formalidades, né, e na atenção, digamos assim, ao caso, quando se estiver diante de uma flagrante de ato infracional envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, tem um procedimento específico aqui que deve ser adotado. Nas demais hipóteses, outras hipóteses flagrantes, em que não há violência ou grave ameaça à pessoa, a lavratura do auto pode ser substituído por um boletim de ocorrência circunstanciado. Mais simples, portanto. Agora algumas disposições finais, tá? Que a gente vai dar uma olhada em alguns artiguinhos, ó. O artigo 174 determina que, apreendido o adolescente pela prática de ato infracional, os pais sejam chamados para a pronta liberação do adolescente ou, no máximo, no dia seguinte, se impossível, a liberação imediata. Adicionalmente, será elaborado um termo circunstanciado e, depois, a autoridade irá encaminhar os autos ao Ministério Público para avaliar, eventualmente, se vai ou não ser ajuizada uma ação para apuração da prática de ato infracional. Olha o que nos diz expressamente o artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do MP no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Se a autoridade policial entender que não deve ser aplicada a regra, ou seja, a liberação imediata do adolescente aos pais mediante um termo de compromisso, haverá imediato encaminhamento do adolescente ao Ministério Público. Olha só, artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do MP, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do MP no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Artigo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do MP cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. 177. Se afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação do adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do MP relatório das investigações e demais documentos.
O artigo 178 do ECA exige que o adolescente infrator não seja considerado como uma espécie de criminoso. Então, ele não pode ser conduzido num veículo fechado, num camburão fechado, que cause alguma espécie de atentado, alguma violação à sua dignidade ou que cause um risco à sua integridade física ou mental. Isso está disposto no artigo 178. Ó. O adolescente a quem se atribui a autoridade de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. O legislador teve um cuidado aqui com o transporte, a forma como o transporte do adolescente seria feito pela autoridade policial. O artigo 179 inicia outra parte do procedimento, prévio ao processo judicial. Se o adolescente não for liberado, será encaminhado imediatamente ao Ministério Público, que fará a oitiva informal do adolescente, pais, vítima e testemunhas. Olha o artigo 179. Apresentado ao adolescente, o representante do MP, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Em caso de não apresentação, o representante do MP notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Então, o procedimento aqui versa, né, sobre, inicialmente, a oitiva informal por parte do próprio Ministério Público. Então, o próprio Ministério Público ouve o menor, se possível, né, e junto ali já com os pais, eventualmente as vítimas e testemunhas. Uma espécie de mini instrução pré-processual. Depois dessa oitiva informal, então depois desse primeiro momento que o MP toma contato ali com as pessoas, com as circunstâncias do caso, ele pode tomar 3 decisões, que estão previstas no artigo 180. Vamos olhar aqui. Ó. Adotadas as providências aqui do artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá promover o arquivamento dos autos, se ele se convence de que não tem nenhum auto infracional ali, conceder a remissão, é aquela espécie de acordo, né? Se oferece remissão, o adolescente aceita alguma medida ali e o processo ele não vai adiante, se exclui o processo. Ou representar a autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. Essa última hipótese, o Ministério Público verifica, de fato, a prática do ato infracional e oferece uma representação para que aquilo seja julgado e para que o adolescente seja submetido a uma medida socioeducativa. Representação, galera, quando a gente falar representação nesse contexto aqui, é sinônimo de denúncia, tá? Sinônimo de denúncia não. É o equivalente à denúncia no direito penal. Então, se eu digo que o Ministério Público ofereceu uma representação contra o adolescente, é a mesma coisa que eu dizer que o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra o réu. Só que aqui não é o adolescente, não é pela prática de um crime, sim, de um ato infracional, ele não vai ser preso, ele não vai cumprir uma pena, ele vai ser apreendido e ele vai cumprir uma medida socioeducativa. Estou apenas fazendo uma analogia aqui com o direito penal, tá? Olha só, no caso de arquivamento ou concessão de remissão, deve ser observado o procedimento do artigo 181 do ECA. Vamos dar uma olhadinha. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a rescisão pelo representante do MP, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. Parágrafo 1º. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Então, o adolescente aceitou a proposta de remissão oferecida pelo Ministério Público, se isso foi homologado judicialmente e há alguma medida para que seja cumprida, né, se determina o início do cumprimento da medida. Parágrafo 2º. Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça mediante despacho fundamentado e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para representá-la ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Então, o parágrafo 2º estabelece que, se o juiz não concorda com o pedido de arquivamento ou com a remissão oferecida, ele pode encaminhar os autos para o Procurador-Geral de Justiça, dizendo que não concorda. Só, chefe do MP, eu não concordo. E aí o chefe do MP tem 3 possibilidades. Ou ele
designa outro promotor para oferecer a representação, ou ele mesmo oferece a representação, ou ele vai reiterar o pedido de arquivamento ou de oferecimento de remissão. E aí o juiz terá que aceitar esse pedido, essa manifestação do chefe do Ministério Público. Ó, nesses dois casos, tanto no arquivamento quanto na remissão, o processo será encaminhado à autoridade judiciária para que ela promova o arquivamento. De posse do procedimento, o juiz da infância e juventude poderá tomar as seguintes decisões: homologar o arquivamento, se for o caso, homologar a concessão da remissão, com exclusão do processo, se concordar com a medida aplicável, ou determinar o encaminhamento dos autos do procedimento ao Procurador-Geral de Justiça, caso não concorde com o arquivamento concedido. Nesse caso, a gente já viu ali, né, mas para gravar, o Procurador-Geral de Justiça pode oferecer a remissão ou apresentar a representação, designar outro membro do Ministério Público para que ofereça a remissão ou apresente representação. Aqui está a remissão, mas a representação, tá? Ou insistir no arquivamento. Vamos lá. No caso de apresentação da representação, se aplica. Agora a gente volta um pouco, tá? Ali o Ministério Público, a gente está vendo a hipótese que o Ministério Público pede o arquivamento ou concede a remissão. No artigo 182, nós estamos agora diante de outra hipótese, que é quando o Ministério Público ele não pede o arquivamento, ele não concede a remissão, ele, por outro lado, apresenta a representação, como se fosse a denúncia. O que nos diz o artigo 182? Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou considerar a remissão, ou oferecerá a representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar mais adequado. Parágrafo 1º. A representação será oferecida por petição que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzido oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. O que deve constar na petição inicial da representação feita pelo Ministério Público? Primeiro, o resumo dos fatos e a classificação do ato infracional. Então, o que aconteceu e qual é o ato infracional que ele cometeu. A classificação do ato infracional, aqui já acabou repetindo, ó. Então, é o resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, aqui acabamos repetindo. É para não esquecer mesmo, galera. A indicação do rol de testemunhas, caso haja, né, testemunhas. E é importante mencionar que não depende de prova pré-constituída da autoria ou materialidade, basta que haja indícios, tá? Caso o adolescente esteja internado, o procedimento não pode durar mais de 45 dias. Então, se o adolescente estiver internado, o prazo máximo para que esse procedimento dure são 45 dias. Olha o que nos diz o artigo 183. O prazo máximo é improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Se o adolescente estiver internado provisoriamente, então 45 dias é o prazo máximo previsto na legislação. Ó, após o oferecimento da representação, será designada a audiência de apresentação. Nesse momento será ouvido o adolescente, sendo necessária a intimação dos pais para o ato, e serão ouvidos se comparecerem, de acordo com o artigo 86. Vamos começar a olhar aqui o 184, depois a gente chega no 186, mas só para a gente compreender o contexto todo, assim, do desencadeamento dos atos no processo, tá? Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no artigo 108, parágrafo 1º. O adolescente e seus pais responsáveis serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. Parágrafo 2º. Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Parágrafo 3º. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. E o parágrafo 4º. Estando o adolescente internado, será requisitado sua apresentação, sem prejuízo da
notificação dos pais ou responsável. Na audiência, essa de apresentação, o juiz da infância e juventude poderá determinar a internação provisória do adolescente, que não poderá ocorrer em estabelecimento prisional. Não pode ser preso o adolescente, ele é internado. E essa internação não pode ocorrer em estabelecimento prisional, tá? Vamos dar uma olhadinha na legislação de novo aqui. Artigo 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias sob pena de responsabilidade. O artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá ao oitivo dos mesmos, podendo solicitar a opinião de profissional qualificado. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo a decisão. Parágrafo 2º. Sendo fato grave, passivo de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando desde logo audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência e apresentação, oferecerá a defesa prévia e rol de testemunhas. Parágrafo 4º. Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Galera, então aqui no artigo 186, a gente viu mais ou menos todo o procedimento, né? Como que o processo vai andar até o momento em que o juiz vai proferir a sua decisão. Então aqui o artigo 186 define mais ou menos o desencadeamento dos atos processuais até chegar o momento da sentença. O artigo 187 fala sobre a condução coercitiva do adolescente, caso ele não compareça. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. E aqui tem discussão jurisprudencial, galera, sobre se é válida ou não essa condução coercitiva, se é constitucional ou não essa condução coercitiva. O artigo 88-DEC estabelece que é possível, mesmo durante o trâmite do processo de apuração de ato infracional, a concessão da remissão, seja por exclusão, como por suspensão do processo. Olha o que nos diz o 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, desde que antes da sentença. Então, em qualquer momento antes de ter sido proferida a sentença, é possível que seja oferecida a remissão. A remissão no curso do processo poderá ser concedida até a sentença, caso não aplicada, e transcorrida a instrução, chegamos à sentença. Então, se não houver aqui o oferecimento da remissão, o processo anda e nós chegamos na sentença, a decisão proferida pelo juiz. Deve observar o artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença estar provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato ato infracional, não existir prova de ter o adolescente concorrido para ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Então aqui o 189 diz que na sentença o juiz não vai aplicar nenhuma medida socioeducativa se ele estiver diante de alguma dessas circunstâncias. Está provado que o fato não existiu, não ter prova de que o fato existiu, o fato não é um ato infracional, ou não tem prova de que o adolescente concorreu para aquele fato. E caso ele dê uma decisão nesse sentido, se o adolescente estiver internado, ele deve imediatamente ser colocado em liberdade. Por fim, vamos dar uma olhada no artigo 190, que fala sobre a intimação.
Sobre a intimação, galera, vamos dar uma olhadinha no que fala aqui o artigo 190. Ó. A intimação da sentença de aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade será feita ao adolescente e seu defensor, quando não for encontrado o adolescente, aos seus pais ou responsáveis sem prejuízo do defensor, e os parágrafos, sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor, porque se for outra medida aplicada é menos grave, é menos rigorosa, né, a formalidade. Parágrafo 2º, recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Galerinha, por enquanto ficamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem. Beijo no coração e até mais.